Estão me ouvindo ainda? Sim, Beleza. Então tá bom. Gente, boa noite, em primeiro lugar, né? boa Eu, noite. eu vou colocar aqui para apresentar de novo, depois eu vou mandar para vocês a mesma coisa, igual a gente fez na semana passada, tá? É, deixa eu ver, agora vocês estão vendo aqui? Estão vendo a minha página, né? Tô. Sim. Então, perfeito. Só lembrando os nossos encontros, então o próximo agora é dia 16 de junho, tá? E a gente vai falar sobre as pedras que não nos pertencem. E vamos começar, então, fazendo a nossa oração, que vocês já têm, né? Eu mandei no PDF para vocês. Depois eu vou ver se eu mando o recorte só da oração, que aí também vocês podem, ficar com ela para ficar mais fácil, tá? Então, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Papai, eis-me aqui, miserável, falha e com um coração que ainda não sabe amar. Eu não tenho sabedoria para entender os seus desígnios, tampouco para discernir o que é melhor para mim. Peço a vós que sustente a minha alma com seu amor, que dilate meu coração endurecido e me ensine a amar como vós. Peço humildade para ganhar clareza, verdade para crescer minha autoestima, prudência para viver com liberdade, sabedoria para ter maturidade e fortaleza para construir autodomínio. Peço também que jamais me permita me esquecer de ti e que me ajude a ser uma mulher segundo o seu coração, colocando a ti no centro. Eu te amo e te entrego a minha vida em tuas mãos. Amém. Amém. Vamos lá, people. A gente falou sobre, na semana passada, daqui 15 dias atrás, sobre o Diário da Pressa, né? Eu mandei o Diário da Pressa para vocês. Existe alguma coisa que vocês perceberam pensando no Diário da Pressa ou tentando fazer a atividade? Me conta. Sim ou não? Enquanto vocês pensam aí, essa é uma coisa que eu, na semana passada, inclusive, foi tema de 4 das minhas sessões. A gente falou muito sobre pressa na semana passada, sabe? Essa pressa não só em fazer as coisas, mas em conseguir resultados. A pressa que nós temos em não suportar o processo. E eu falo isso para vocês com muita tranquilidade, porque eu sou assim, né, gente? Eu sou uma pessoa, eu sou colérica, eu tenho muita dificuldade, inclusive, em ser uma pessoa que suporta o processo. Eu quero as coisas, para mim, eu queria ter aquele controle remoto do clique, né? De passar a vida para frente, para ver como é que vai ser o resultado. Só que a gente não pode fazer isso, né? Inclusive, eu vou depois mandar para vocês um áudio com um texto do Jordan Peterson que eu gostaria que vocês escutassem sempre, porque ele é um conforto na minha alma, assim, sabe? Ele é um quentinho no meu coração. Quando ele fala sobre essa coisa do processo, né? O processo que nos forja. Às vezes a gente quer chegar lá, mas se a gente chegasse lá sem passar pelo processo, a gente não teria sabedoria para ou sustentar ou até mesmo para aguentar aquela chegada. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi quem nos ensinou sobre o processo. Ele não fugiu da paixão, ele não fugiu do sacrifício, ele não fugiu da cruz, muito pelo contrário. Ele sabia, e apesar de angustiado, né, quando ele estava no Horto das Oliveiras, apesar da angústia, ele sabia que ele precisava suportar aquilo. Então, aquilo fazia parte, né, da redenção dele. Ele precisava passar por aquilo para que nós o conhecêssemos como nós conhecemos hoje. Então, eu queria que a gente pensasse na pressa dessa maneira, né? E se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse pressa? Como seria? Será que a gente teria hoje, né, o que a gente tem? Então, a gente pensar como ele pensou, né, de suportar os sacrifícios e a paciência, lembrar sempre que é a definição que eu mais gosto, que é do Francisco Faus, que é o amor que sabe sofrer. Eu queria trazer aqui pra gente, né, nessa aula de hoje, o Salmo 27, né? Ele diz assim, essa do 4 a 9. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responda-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeiteis o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda e não me deixeis, nem me desampares. Ó Deus, a minha salvação. E por que eu trouxe isso aqui? Porque hoje nós vamos falar
de uma frase que está naquela parte, né, na história bíblica de Marta e Maria, em que Marta vira para Deus, né, para Jesus ali com bastante ira no coração, e ela fala assim: Mas não te importas, Senhor? Não te importas que eu esteja aqui, né, tentando resolver a vida de todo mundo e vocês estão aí sentados rezando, como se fosse isso. E a gente esquece, né, que enquanto o mundo aplaude grandes façanhas, Deus deseja comunhão, ele deseja que nós estejamos com ele. O mundo clama, faça mais, seja tudo que puder, mas o nosso Pai sussurra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é muito reconfortante, né? E assim, eu falo isso para vocês de um lugar em que, para mim, isso é ainda, né? Não é um negócio que eu resolvi ainda no meu coração plenamente, mas você querer algo que é menor do que aquilo que o seu coração às vezes deseja, sabe? Porque o mundo quer que você seja grande, que você apareça, que você tenha lá suas, né, que você talvez tenha milhões de seguidores hoje, ou que você faça grandes palestras, ou que você seja uma empreendedora de sucesso, ou que você seja, sei lá, uma professora que é, né, reconhecida. E existe esse reconhecimento que ele vem com uma certa dose de vaidade. E é muito importante que a gente saiba se colocar nesse lugar, né? Eu gosto muito de um vídeo que tem do padre Paulo Ricardo, em que ele conta por que que ele não é cardeal. E uma das coisas que ele fala é isso, é porque ele tinha uma vaidade com relação a isso, né? Ele estava sendo sacerdote pelo... Ele queria ser sacerdote pelo carreirismo. Então, ser padre, depois ser bispo, depois ser sacerdote. Não que isso seja ser cardeal, não que isso seja ruim, mas é que o desejo, a intenção do coração dele não era pura, né? Não era para servir a Deus que ele estava querendo aquilo. Ele estava querendo aquilo para poder ser reconhecido, ser validado. E quando eu vi esse vídeo dele, né, eu fiquei pensando, nossa, gente, é uma pessoa que eu admiro tanto, né, e também sofre com o mesmo pecado que eu muitas vezes cometo, esse pecado da vaidade, que gera vários outros que a gente vai falar aqui, né, que é essa questão da inveja. Quantas vezes nós temos o nosso coração ressentido porque desejamos o que o mundo deseja e não o que Deus deseja de nós? Então, quantas vezes essa busca, essa vaidade nos gera, na verdade, inveja, porque eu fico comparando a minha vida com a dos outros. E nessa parte, né, em que nós somos mães, nós somos esposas, que nós temos os nossos filhos, que a gente se dedica para dentro de casa, em um mundo em que fez a mulher livre para ser o que ela quiser, menos ser dona de casa, é difícil a gente encarar isso, né? Porque lá tá aquele monte de mulher que às vezes tem uma vida maravilhosa, né? Que viaja, tem dinheiro, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá. E às vezes a gente tá com o cabelo para cima, fazendo comida, cuidando de criança, limpando o bumbum de neném, ou até mesmo, né, faxinando uma casa, e a gente acha que aquela vida é menos nobre. Será mesmo? Onde será que Deus quer que nós estejamos? Eu acho que essa é a pergunta principal, né? Então, quando eu olho para o meu coração e eu vejo aquela inveja, eu primeiro preciso perguntar, será que esse ressentimento ele tem o porquê? Ele tem lugar de ser? Sendo que talvez eu esteja querendo algo que o mundo deseja e não que Deus deseja para mim? Então isso aqui é uma pergunta muito importante. E a verdade dolorosa, né? Estar com Deus é mais transformador do que fazer para Ele. Então nada adianta a gente fazer um monte de coisa se a gente não está com Ele. Então o que que adianta eu também varrer minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, mas não estar ali? Não me dedicar àquilo com amor, né? Não colocar presença naquilo. Fazer só porque eu acho que eu tenho que fazer, porque isso é que é ser mãe, isso é que é ser dona de casa, isso é ser esposa, né? No meu caso, assim, eu vou atender minhas pupilas por atender. Vou atender porque elas precisam de mim. Se eu faço um atendimento sem estar presente, eu não consigo ajudar a pessoa. Não consigo. E não se engane, às vezes eu tô meio aérea, gente. Acontece, né? Às vezes eu tô de TPM, às vezes eu acabei de, sei lá, ter uma discussão, acontece alguma coisa, aconteceu agora, que as meninas não estavam querendo dormir com a minha irmã. Então, acontece. Mas é importante que a gente sempre saiba voltar para ele, né? E voltar para o eixo. Olha, Senhor, tá difícil aqui, me dá uma luz, né? A gente está na época de Pentecostes agora, né? A gente vai ter domingo. Então, eu, inclusive, estou fazendo a novena de Pentecostes. É pedir para o Espírito Santo nos ajudar, né? E aí, algumas perguntas corajosas, né? Maria entendeu que precisava estar com Jesus. Marta acha que precisa fazer algo para ele. Qual das duas atitudes tem guiado os seus dias? E aqui, essa é uma das partes que eu discordei um pouco da autora, tá? Do livro que eu usei como base, porque ela fala isso só lá no final, mas quando ela faz essa pergunta, ela está nos provocando a ser mais como Maria, que eu acho super válido. Mas o que eu acho que Jesus quer que nós façamos as duas coisas ao mesmo tempo. Que nós possamos estar com Ele enquanto fazemos algo por Ele.
E esse algo por ele não necessariamente é só sentar e rezar. Então, se eu estou lavando uma louça, eu posso estar com ele. Se eu estou varrendo uma casa, eu posso estar com ele. Se eu estou atendendo alguém, eu posso estar com ele. Se eu estou dando uma aula, eu posso estar com ele. Se eu estou ajudando meu filho a fazer um dever, eu posso estar com ele. Se eu estou estudando, eu posso estar com ele. Inclusive, essa é uma das partes do livro. Ele não vai estar aqui. Ah, tá aqui. Eu estou relendo esse livro, inclusive, Ju, serve para você. A indicação de livro, né? A pessoa que fica sempre indicando livro. Mas talvez para vocês duas ainda não. Mas é esse aqui, ó, A Vida Intelectual. É porque a Ju estuda para também ser terapeuta, enfim. Então, esse é um livro que gosto muito. O Sertilantes fala sobre a fé e a razão e sobre como conciliar essas duas coisas e como o estudo também está a serviço de Deus. Então, poxa, se até o estudo pode ser um serviço a Deus, por que não as outras coisas triviais que servem à minha família, né? Então, acho que isso é também muito importante. Então, o que que significa estar com Deus? Estar com Deus é fazer enquanto a gente permanece. É pedir na mesma medida em que a gente para escutar. É não correr, mas repousar e confiar. Isso aqui é muito importante. E muitas vezes a gente não sabe fazer a segunda parte. A gente faz, mas não permanece. A gente pede, mas não para escutar. A gente corre, mas a gente não para descansar e nem para confiar. Então, isso aqui, eu falo isso para vocês, mas eu falo para mim também. Que a colérica aqui tá sempre fazendo, correndo atrás das coisas. Então, eu preciso também né, ter um pouco mais de centro nessa questão aqui. E o que que ele nos disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Uma coisa que eu gosto muito de mencionar é que quando ele fala manso e humilde de coração, a mansidão de Jesus, ela nada tem a ver com a calmaria, com essa passividade que a gente acha, né? A mansidão, ela é saber a verdade das coisas. É compreender, é ter este conhecimento. E qual é o conhecimento que ajuda a gente a ser manso e humilde de coração? É entender que tudo dele tem um plano. E se eu consigo descansar e repousar neste plano, e eu consigo confiar que ele tem, né, uma missão para mim, que ele tem uma obra-prima para mim, para que eu possa executar aqui, eu consigo estar mais inteira ali. E isso faz com que meu coração esteja presente e que eu consiga, de fato, né, ir trabalhando o meu coração para que ele possa ser manso e humilde e encontrar esse descanso. E então a gente chega aqui, né, na parte importante aqui da Marta. Marta fala: Senhor, não te importas? E aí eu quero comentar com vocês que eu tô assistindo uma série do. Não tem nada a ver com isso aqui, tá? Mas eu tô assistindo uma série com meu marido e com a minha irmã, que é a do Osama Bin Laden. Inclusive, acabou ontem. Eu gosto muito dessa história e tal, enfim, gosto muito desse tipo de conteúdo, né, de série. Eu tava assistindo lá, e aí, enfim, todo mundo já sabe o final que é. Ele mata todas aquelas pessoas naquele fatídico, né, ataque terrorista, e depois eles matam ele. E aí, no final, as pessoas falam, ah, é porque justiça foi feita. E aí eu falei isso ontem com a minha irmã. Eu falei assim, gente, eu não acho que a justiça foi feita. Porque ele matou aquele monte de gente, fez um monte de gente sofrer. Quantas pessoas, né, perderam muitas coisas, porque não foi só ali, em outros lugares também ele já fez, né, arquitetou outros ataques, enfim. E morrer? Será que morrer é a justiça? Sabe, assim, ai, vai matar também, adianta matar mais gente? Pra mim, não sei se faz sentido isso. Não tô dizendo que não tem que morrer. Mas por que isso tem a ver aqui, né? Porque a vida, gente, ela é dura e raramente justa. E por isso não adianta a gente tirar. A vida é dura e raramente é injusta, porque a nossa justiça não vai ser feita aqui. A justiça vai ser feita quando esse cara chegar lá no inferno e aí ele ficar lá, sei lá, quantos anos, né, ardendo no mármore do inferno lá. A justiça não foi feita aqui, não é com a morte dele que a gente faz justiça. E muitas vezes a gente não vai fazer essa justiça na nossa vida. E quantas vezes a gente não reclama que é injusto, né? Fazer o que a gente faz, às vezes não ser reconhecida, fazer uma quantidade de tarefas, às vezes a família não ajudar, é, entregar um monte de coisa no trabalho, e as outras pessoas ou não reconhecerem ou não estarem presentes. Então, quando a gente internaliza que a justiça não vai ser feita aqui e que aquilo que eu estou fazendo não necessariamente é para aquelas pessoas, mas é porque eu sou uma serva de Deus e eu faço aquilo por amor e eu faço aquilo porque é o meu serviço, ai, sai um peso dos nossos ombros.
sabe? Então, quando Marta faz essa pergunta para Jesus, o que que ela queria ouvir? Ela, claro, Marta, nossa, é mesmo, como nós somos insensíveis, né? Você tá aí trabalhando, querida. Não, peraí, nós vamos te ajudar, peraí, galera, levanta aí, ó, todo mundo tá rezando, vamos ajudar a Marta, vamos comer, ó, você pega uma vassoura, o que ela queria ouvir? Já pensa parado pra pensar nisso? Não é que ela queria que olhassem para ela e olhassem e falassem, olha, você tá fazendo muito? Quantas vezes não é isso que a gente faz quando a gente se ira? Porque, eu tô estudando, eu trabalho, eu faço. Outro dia mesmo eu tava estressada aqui com meu marido. E aí ele falou assim: o que que foi? Eu falei: eu tô sobrecarregada. Ele: sobrecarregada de quê? A pergunta que leva ao quê? Uma mulher por inferno. Não é mesmo? Sobrecarregada de quê? Eu quase soquei a cara dele. Nada. É uma coisa que eu não faço nada nessa casa. Eu fico o dia inteiro com a perna pra cima, fazendo porra nenhuma da minha vida. Isso é uma coisa que eu não faço é trabalhar. Olha, que mesmo? Não faço nada. É realmente. Eu tô sobrecarregada de nada, amor. Desculpa. Foi um lápis da minha cabeça. Eu não imaginei. Mas nessa hora, o que que você quer ouvir? Nossa, é mesmo, amor, tadinha, coitada. Você quer o quê? Um afago, né? E quantas vezes a gente não faz isso, gente? Quantas vezes? Então, ela queria o reconhecimento. E veja se não é exatamente isso que a gente busca, né? Ao cumprir o nosso papel. Meu papel como mãe, esposa, eu não tô fazendo mais que uma obrigação. Ai, Pri, nossa, que horrível pensar assim. Mas, poxa, é a minha obrigação. E não tô falando a minha obrigação só com a minha casa, com o meu marido. É a minha obrigação na minha vocação. Não é a isso que eu sou chamada? E às vezes eu tô sobrecarregada mesmo, gente. Eu tenho mais, o quê? Umas 20 aulas para gravar. Na hora que eu falo, tenho 20 aulas para gravar, tenho uma casa para cuidar, tenho comida para fazer, tem duas crianças que dependem de mim, eu tenho meu marido para cuidar. É muita coisa. Só que, poxa, não é essa vida que eu pedi. Não é essa vida que eu tô construindo. Não era exatamente aqui que eu queria estar. Ah, não, Pri, olha, a vida que eu queria, ela tá longe de mim. Então, minha filha, se ocupa de construir a vida que você quer. E não se desgaste reclamando da vida que você tem. Infelizmente é assim, para todos nós, né? E aí, a autora ela traz aqui 5 crenças que mostram que, na verdade, quem não se importa somos nós. Não é que Deus não se importa, não é que Jesus não se importava. Ela não se importava com ela mesma. Primeiro, porque eu acredito que não deve haver nenhum limite para as minhas ações. Não, eu tenho que dar conta de tudo, tenho que fazer tudo, eu tenho que ser perfeito. Porra, se você acredita nisso, você não tem limite para suas ações. Se você acredita que você é um ser iluminado, ilimitado, o MacGyver da dona de casa, tá errado, né? Eu preciso haver um limite para as minhas ações. Eu não vou dar conta de tudo. Tem algumas coisas que eu preciso jogar fora. E eu vou depois fazer um áudio para vocês sobre a rotina da calma. Eu vou colocar nos meus stories amanhã. Mas isso aqui tem a ver. Então, assim, o L da rotina da calma é um limite consciente, é colocar um limite. Porra, olha, isso aqui eu não consigo fazer. Outro dia meu marido pediu mais uma coisa. Eu falei, não dá. Nossa, amor, não, não dá. Não consigo mesmo. Queria, mas assim, ou é isso, ou eu vou fazer tudo puta e chutando as coisas. Então, vamos colocar um limite aqui para poder conseguir fazer as coisas felizes? Não dá. Segunda crença. Eu tenho capacidade para ajudar a todos. Não, não tem. Primeiro, que você não tem essa capacidade. Segundo, que nem sempre as pessoas querem. Então, não foi pedida sua ajuda? Não ajude. Segundo, terceira, sou a única pessoa disponível para ajudar. Ó, alecrim dourado, o anjo, a santa iluminada que todo mundo quer por perto. Não é, sabe? A gente tem que tirar essas soberbas da nossa cabeça, sabe? Esse posto de a rainha que manda tudo, centralizadora. Rainha de copas. Ela fala sobre isso no livro. A rainha de copas, a que manda e desmanda, que faz dar conta de tudo, que tudo tem que passar por ela. Segunda, nunca devo ter cometido um erro. É o próprio alecrim dourado, né? Que nasceu no campo sem ser semeado. Foi lá e brotou. Maravilhosa. E a outra tem a capacidade de mudar outra pessoa. Tem uma frase que toda pupila minha que se preza já escutou ela pelo menos alguma vez, que é uma frase que meu pai disse, que é a seguinte: você pode levar um burro até na beira d'água. Se ele não quiser beber água, ele não bebe. Não bebe. Não adianta. Se você quer, eu quero muito mudar meu marido. Se ele não quiser, amor, ajoelha e reza muito para que ele mude, porque a única coisa que nós podemos fazer para essa criatura é rezar. E outra, mudarmos a nós mesmas, para que ele possa se ver como reflexo. É garantia? Não. Mas é a nossa melhor tentativa. É onde nós devemos gastar a nossa energia. E aqui tem uma coisa, né, que olha, que nós desde pequenas nós somos programadas com uma balança invisível que pesa tudo o que acontece conosco junto com as experiências dos outros. E é muito interessante que eu estou trabalhando isso exatamente agora com as minhas filhas.
A Júlia Chiara fica assim: ai, mas o meu é muito mais bonito. Nossa, o meu é muito mais legal. Olha aí meu cavalo voa e o seu não. Ai, o meu cavalo tem brilho e o seu não. Elas estão aprendendo a medir as coisas do mundo agora, né? Faz parte do desenvolvimento da terceira camada, da personalidade, quando a gente fala das 12 camadas. Então, dentro da terceira camada, você está medindo o mundo e tentando enfiar ele dentro de você. Então, quando ela vê isso, a maneira que ela tem de hierarquizar as coisas, inclusive se sentir por cima, é fazendo isso, fazendo essas comparações. Falando, olha, o meu cavalo é mais legal do que o seu. Ah, eu tenho o leão é muito mais legal do que o caramelo. As duas ficam o dia todo nisso. E aí eu tô corrigindo isso, né? Para que ela não possa carregar essa balança para a vida adulta. Porque inconscientemente a gente gasta uma soma de tempo surpreendente tentando colocar os pratos em equilíbrios. Ah, então isso é justo ou é injusto? É igual ou é desigual? É legítimo ou ilegítimo? A gente pesa tudo. Aí eu fiz tanto, a pessoa tem que fazer tanto. Aí eu trabalhei tanto hoje, meu marido tem que trabalhar igual a mim. Ah, eu dei tanto de amor para ele, então eu tenho que receber tanto de igual. A vida vira uma contabilidade. E o mais interessante, ela vira uma contabilidade com um jogo de soma zero. Ou seja, se eu tirei de mim 5.000 moedas de amor, eu tenho que receber de volta 5.000 moedas de amor. Se eu tirei de mim 5.000 moedas de serviço, eu tenho que receber de volta 5.000 moedas de serviço. E eu faço da vida uma contabilidade. E eu exijo que o outro me dê exatamente aquilo que eu estou dando para ele. Só que para Deus, a vida não é um jogo de soma zero. As colunas, elas não têm que ter exatamente o mesmo valor. Porque não importa. Para Deus importa o que você faz. O que o outro faz é outra conta. Tá no outro livro da contabilidade. Tá num livro separado. Não tá no seu. Então você tem que dar conta do seu livro. Ah, eu fiz tanto para o meu marido. Ele tem que me dar tanto. Não. Significa que ele não tem o que fazer para você? Não. E se ele não faz, casou errado. Aí a gente tem que começar a consertar isso. Mas a questão é, eu tenho que fazer porque é meu dever fazer. Porque eu amo fazer. Porque está na minha alma fazer. Porque está em mim fazer. Porque eu devo a Deus fazer isso. E eu faço. E eu entrego. E é difícil internalizar isso, porque nós somos seres humanos, nós não somos anjos. Né? Óbvio que a gente espera em troca. É óbvio que eu espero um abraço do meu marido, um reconhecimento. Olha, amor, nossa, que legal, que bom que você fez isso. Nossa, que comida gostosa, né? Às vezes eu espero isso de uma cliente minha. Nossa, Pri, que bom que você fez esse trabalho, que bom que você me ajudou nesse momento que eu estava precisando. É óbvio, a gente espera as coisas, é natural. Mas quando eu internalizo isso, eu paro de me frustrar tanto por não ter esse reconhecimento ou não ter a mesma medida de volta. E aí eu tenho que pensar o seguinte: se para Deus não é um jogo de soma zero, não é melhor que eu dê mais? Porque quanto mais eu der, quanto mais eu der, maior vai ser o meu saldo. Quando eu chegar no céu, São Pedro olhar o tamanho do meu coração, eu uso essa analogia para as meninas. E outro dia eu ensinei isso para as meninas lá da obra. E várias falaram: Nossa, Pri, deu muito certo aqui em casa. Que é o seguinte: como é que você explica para uma criança o que que é bem e mal e como que ela vai internalizar isso? Aqui em casa eu uso o tamanho do coração. Eu falo com elas o seguinte: que quando a gente for, né, a gente morrer, que a gente for para o céu, Deus vai olhar o tamanho do nosso coração. Então, todas as vezes que a gente faz uma coisa boa, nosso coração dilata, nosso coração cresce. E quanto maior for o tamanho do meu coração, maior a chance que eu tenho de Deus falar assim: Nossa, que coração lindo, pode entrar. Quanto menor for o meu coração, menor é a chance que eu tenho de que Deus vai me deixar entrar. Então, todas as vezes que eu não sou generosa, que eu não sou sincera, que eu sou desobediente, que eu faço uma maldade com alguém, meu coração diminui de tamanho. Todas as vezes que eu faço o contrário, que eu sirvo, que eu amo, que eu dou o melhor de mim, né? Que eu sou generosa, que eu sou benevolente, que eu sou sincera, meu coração dilata. Então a gente também pode pensar nisso, né? Então, assim, já que não é um jogo de soma zero, é um jogo de quem tem o maior coração. Então ganha quem faz mais. Isso tira um peso também dessa coisa de ter que fazer contabilidade, né? E aí a Joanne fala também dos 3Ds da destruição. E eu gostei muito dessa coisa aqui, porque eu já tinha falado para algumas pupilas minhas sobre a tentação do desânimo. Tem até uma aula do Pedro Augusto que eu vi e que ela mexeu muito comigo. Porque ele fala que o desânimo é a pior das tentações. Inclusive, essa não é uma teoria do Pedro Augusto, é a teoria que está escrita num livro chamado Tratado contra o Desânimo, e em que o autor fala sobre isso. Eu esqueci o nome dele, agora me falhou a memória, me perdoe. E ele fala sobre isso, ele fala que a tentação, por exemplo, da gula, você vê, você consegue enxergar, você consegue perceber a gula vindo. A preguiça é a mesma coisa, a ira, a inveja.
Você consegue palpar essa coisa, né? De ver que aquilo ali está contaminando a sua vida, de que de fato você consegue ver os efeitos destrutivos daquilo. Mas o desânimo não, porque para o desânimo a gente sempre tem uma justificativa plausível para ele. Então, o desânimo é a pior tentação que existe. E aí ela fala, né, que aqui os 3 Ds da destruição, o desânimo, a dúvida e a distração. São essas 3 coisas que nos tiram desse caminho e que fazem com que a gente caia nessa balança de ficar fazendo contabilidade. Então, a estratégia, isso aqui está no livro, né? A estratégia básica do demônio, que ela diz, é absolutamente simples. Desviar o olhar em direção a Deus e voltá-lo para as circunstâncias. Fazê-las acreditar que sua felicidade depende dos acontecimentos ao seu redor, ou dar boas notícias sobre outra pessoa. E quando estiverem completamente desanimadas, dizer que Deus não se importa. Então, é a estratégia, né, ali que usou, inclusive, com Marta. Quando ela fala não se importa, ela estava desanimada. Aquilo gerou dúvida nela. Será que alguém está vendo? Será que eu tenho valor? Porque eu estou aqui fazendo e ninguém está me olhando? Porque ninguém está me reconhecendo? Então, eu me distraio daquilo que importa, que é servir a Deus, que é estar ali presente, que é fazer o meu, preocupar comigo. Então, eu desanimo, eu crio dúvidas com relação àquilo que Deus espera de mim e aquilo, né, do meu reconhecimento, do meu valor como pessoa, e me distraio da minha missão, do meu propósito. Então, aqui nós temos a estratégia maligna, né? Plante nos mortais os corações humanos, em pouco tempo os desmortais nos corações humanos, e em pouco tempo eles se autodestruirão. Então, Marta ali se torna uma rainha de copas, né? Lá, estou sobrecarregada e distraída, sinto-me incrivelmente só. Assim como Marta. Quantas vezes a gente também não se sente assim? Sobrecarregada, distraída, sozinha. E ali, bem pertinho, o cansaço se aproxima sorrateiramente, enquanto a vida nos subjuga. Ele nos leva a dizer e a fazer coisas que nunca pensamos em dizer e fazer. A gente fica irada, porque a gente acha que é injusto, né? A gente fica impaciente, intolerante com o outro. O desânimo acaba com as nossas perspectivas e defesas. Embora tenhamos feito grandes obras para Deus, o desânimo nos diz que somos inúteis e estamos sem esperança e abandonadas. Então aí a gente perde aquelas 3 virtudes teologais que eu falei na aula passada: a fé, a esperança e a caridade. Então, os 3 Ds mortais, né, quando eu estou distraída, quando eu estou com dúvida e que eu estou desanimada, eu perco aquela conexão com Deus que me dá essas 3 virtudes, que é a que é o guarda-chuva que sustenta as outras, que é a fé, a esperança e a caridade. Eu perco a fé porque eu acho que Deus não se importa, eu perco a esperança porque eu acho que as coisas que eu vou fazer não vão dar certo, e por isso eu não consigo ser caridosa, eu não consigo transbordar o meu amor e me importar com o outro, porque eu não me importo nem comigo. Então a gente tem que sair, fugir dessa tentação de sermos rainha de copas, né? De ser essa general que está sempre dando ordens ou fazendo as coisas e correndo e, né, fazendo e acontecendo, e primeiro criar essa conexão com Deus, né? E eu gosto muito dessa coisa do desânimo, porque o que que significa desânimo? Desânimo é estar sem alma. Desânima, né? Ânima é alma, então, em latim. Então, desânima significa estar sem alma. E se nós queremos ser mulheres de alma, se nós queremos ser a mulher da casa, né, a alma da casa, nós precisamos lutar bravamente é, contra essa tentação. E aí, por isso que eu coloquei aqui, né, que Deus não precisa da sua performance ou dos seus louros. Deus precisa da sua alma. Então, a gente não pode estar desanimada, porque significa que nós estamos sem a nossa alma. E a pergunta corajosa, né? Você tem passado muito tempo debaixo do zimbro da autopiedade? Eu tenho. É fácil encontrar um lugar à sombra e sentir compaixão por nós mesmas quando nós estamos distraídas e desanimadas, né? Falar, ai, ninguém se importa, ninguém me quer, ai, que vida merda, meu marido não tá nem aí, meus filhos não me ajudam, eu acabei de arrumar, todo mundo bagunçou tudo, ninguém se importa com isso. Nossa, eu tô trabalhando horrores, mas ninguém vê, eu chego em casa, ainda tenho que continuar trabalhando. Quantas vezes a gente não cai nessa ladainha, né, mental? De que nós estamos sozinhas, de que que aquilo que nós fizemos não valeu a pena, de que as pessoas não se importam, que eu também não deveria me importar. Então, é muito fácil a gente cair, né, nisso aqui. Por isso que é importante a gente lutar contra isso, porque quando a gente está distraída, desanimada, cansada e sobrecarregada, não há lugar melhor, né, para ir do que nos braços do Pai. Somente Ele sabe o que precisamos. Mas o que Ele quer de nós é que a única coisa necessária nós entreguemos a Ele e todas as outras, para que torne o jugo suave e o fardo leve. Então, ter essa rotina, né, com Deus e ter conseguir entregar para Ele isso é muito, muito, muito importante. Porque ali eu consigo dimensionar melhor as coisas, né? Eu entrego para Ele, escuto
e vejo que dá para ordenar de maneira diferente. Eu tenho feito muito isso, gente, muito, muito, muito. Nossa, assim, eu não consigo mensurar o quão mais calma eu estou desde que eu li esse livro e que eu comecei a colocar essas coisas na minha vida e implantar essas crenças de tipo, poxa, eu não preciso dar conta de tudo, tá tudo bem. Ai, tá bagunçado. Igual, vocês vão lá na minha sala, tá uma zona. Amanhã a moça vem, ela vai me ajudar a arrumar e eu não vou ficar me surtando, porque eu não posso surtar por isso, sabe? Assim, minha cabeça precisa estar boa pra eu dar conta das coisas que eu preciso dar conta. E tem coisas que são mais importantes do que um chão sujo, sabe? E aí eu queria fazer esse exercício com vocês, né? Isso não vai ser feito agora, porque a gente não vai ter tempo, mas eu vou mandar isso para vocês completarem, depois me darem, né, o feedback de vocês a respeito disso, tá? O primeiro ponto aqui é dos 3Ds, tá? Então a gente vai fazer o do desânimo, que é onde eu tenho me sentido mais sem forças? Em qual área da minha vida espiritual, pessoal, eu estou deixando de perseverar? Então, eu queria que você escrevesse, né? Depois que você pensasse nessa área, às vezes você está desanimada, sei lá, com a sua vida fitness, às vezes você está desanimada com a sua vida financeira, às vezes você está desanimada, sei lá, com o seu casamento, né? Às vezes você está desanimada com a quantidade de tarefas que você tem que dar conta e você não está se sentindo organizada. Então, pensa nisso e escreva uma frase que resuma essa área de queda, né? E em seguida, escreva uma resposta de fé e decisão. Então, vamos dar um exemplo. Ó. Tenho me sentido desanimada em rezar de manhã. Dá preguiça, eu sinto que Deus não está me escutando, sei lá. Então, escreve uma resposta de fé e decisão. Olha, mesmo sem vontade, eu escolho oferecer a minha oração como um gesto de amor. O Espírito intercede a minha fraqueza. Gente, esse domingo eu tava zero vontade de ir à missa. Zero, zero, zero. Se eu pudesse arrumar uma desculpa para ir à missa, eu tinha arrumado. Eu já tinha colado nela, abraçado nela e tinha ido, ó, pro inferno junto com ela. Eu não queria ir à missa. Aí eu falei, Deus, eu cheguei lá na missa, eu sentei lá e falei, Senhor, eu não queria estar aqui. O Senhor sabe que eu não queria estar aqui. Eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, eu não queria estar aqui. Eu vim por obrigação, eu não vim por amor hoje. Sinto muito. Mas eu vim. E eu te ofereço esse sacrifício, que hoje não foi fácil. Queria fazer qualquer outra coisa, menos estar aqui. Mas eu sei que é importante. E eu sei que, na verdade, eu preciso de você e não você de mim. Mas eu estou aqui. Acontece, gente. Entende? Mas eu preciso lutar contra esse desânimo. Então vamos fazer o que tem que precisa ser feito. O segundo, então, da dúvida, né? Então, qual é a promessa de Deus que eu estou tendo dificuldade de acreditar? Sobre o que eu tenho dito no meu interior, será que Deus se importa, né, mesmo? Então, nomeie essa dúvida, com coragem, né? Então, assim, ó, duvido que Deus vai restaurar minha história, eu duvido que Deus vai restaurar meu casamento, eu duvido que Deus tem uma missão para mim, eu duvido que Deus me ama de verdade, eu duvido que Deus tenha uma história para mim separada, né? Uma história única para mim. Eu duvido que Deus vai me ajudar a, sei lá, me reconciliar com os meus filhos. Eu não sei qual é a sua dúvida, né? Mas é importante que a gente olhe, encare ela com coragem. Lembra que eu falei? A gente não pode combater um inimigo que a gente não conhece. Primeiro princípio da clareza. Então, eu preciso nomear essa dúvida. O que que eu tenho duvidado que Deus pode fazer por mim? E aí eu vou reescrever, né? Então, ó, mesmo que eu não veja o fim, eu confio na fidelidade daquele que começou a boa obra. Pode ser um versículo bíblico que você sabe que, né, que contradiga isso, ou até mesmo uma nova frase, tá? E depois, distração. O que tem roubado a minha atenção e me afastado do essencial? Quais barulhos, hábitos ou vaidades têm tomado o meu lugar de encontro com Deus? Então, liste uma ou duas, né, distrações dominantes. Pode ser redes sociais, era o meu caso. Tava, tipo, perdia muito tempo e a hora que eu via, tipo, passou a hora de rezar. Pode ser, sei lá, tô comendo demais, né? Tô distraindo, ao invés de estar rezando, eu tô sendo gulosa. Pode ser, eu fico, sei lá, dando muita atenção para as tarefas de casa e aí quando eu vejo passou a hora de, né, de rezar ou perdi aquele momento. Então, exemplo, celular antes de dormir. Então, essa semana eu vou deixar o celular fora do quarto e vou meditar o Salmo 27 antes de dormir, aquele salmo que eu coloquei primeiro. Então, pode ser, né, uma estratégia, tá? E a tarefa da semana, por quê? Porque eu quero que vocês me ajudem a divulgar meu trabalho. Gente, olha, eu vou ser uma pedinte aqui agora. Então, fez lá, né? Quero que você tire uma foto do seu cantinho de intimidade com Deus, né? Onde você vai ser a guardiã dos seus 3Ds. Ou seja, eu quero que vocês estejam como guardiãs desses 3Ds. Guardem as suas distrações, as suas dúvidas e seu desânimo, no sentido de não deixá-los sair. Essa tem que ser a nossa principal missão, ficar lá igual sentinela na porta, meu filho. Não entra desânimo, não entra dúvida, não entra distração. Então, a gente vai guardar isso. Então, postar uma foto do seu cantinho, né, de orações, o cantinho onde você reza, onde você se conecta com Deus, e colocar, né, me marcar lá, por favor, e coloque aqui eu escolhi estar, tá? Alguma dúvida, galera? Nope.
Nós temos ainda mais 3 minutinhos. Depois eu quero. Me lembra, por favor, não me deixe esquecer. Eu vou pedir para vocês dessa missão. Quero muito compartilhar com vocês sobre metáforas, que são coisas que a gente usa para nossa vida. Então, como aqui eu usei guardiãs, essa semana eu peguei 3 pupilas também, que estavam com uma metáfora meio de guerra na vida, sabe? Elas se sentiam, tipo, como se a vida estivesse numa guerra. E o quanto isso impacta, né, nos nossos relacionamentos, o quanto isso impacta na maneira como a gente vive a vida, e até mesmo na ansiedade, na angústia. Então, me lembrem, depois me manda lá no grupo. Pri, lembra de compartilhar sobre metáforas, que aí eu faço um áudio explicando melhor sobre isso, que eu acho muito válido e complementa bastante o que a gente conversou aqui hoje. Certo? Posso ajudar em alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Estão muito silenciosas. Tá tudo bem aí? Agora deixa eu ver o chat aqui, né? Estamos ouvindo bem. Coleiro que a mim já tô chorando com. Ai, Deus. É isso, gente. Ai, agora que eu vi que tem mais gente, não apareceu pra mim aqui, gente. Olha, eu não vi que você tava aí, ó. A minha, a Evelyn, a Grazi. Eu não tinha visto, gente, meninas, me desculpem. Como eu tô apresentando, eu não vi vocês todas aqui. Deixa eu até tirar uma fotinha, peraí, pra gente, pra eu depois colocar. É, Antes que coisa aqui. Então eu vou colocar lá pra vocês. Vou mandar pra vocês, tá? O PDF de. Por que que não tá funcionando, gente? Peraí. Eu vou colocar o PDF para vocês da apresentação, então vocês ficam com ele lá, tá? Disponível. E eu também vou colocar o exercício para vocês fazerem. E qualquer dúvida que vocês tiverem para fazer o exercício, me manda, tá? Eu acho importante depois a gente conversar sobre isso. Eu quero que a gente troque um pouco mais essa semana. Peço desculpas os últimos 15 dias foram meio confusos aqui, mas agora eu já consegui colocar a casa mais em ordem, né? As meninas ficaram doentes, enfim, eu também. Mas a gente vai conversando e eu quero manter vocês mais próximas nesse grupo para que a gente possa, de fato, conseguir deslanchar, tá? Fez sentido, gente, a partilha de hoje? Vai acabar o tempo. Fez sentido? Sim, sim? Então tá bom, gente. Um beijo. Até a próxima, tá? Fica com... Pi, Oi? manda aquele mapinha das virtudes depois. Ah, mando. Verdade. Esqueci de tirar. Vou tirar a foto agora. Mando pra vocês agora. Tá? Tá, obrigada. Beijo. Com Deus. Boa noite. Boa noite. Deixa eu tirar aqui, gente. Cadê? Ah,